o Dr. Humberto incumbiu de presidir essa sessão, que vai ser dada pela palestra pelo Dr. Jamil Gonçalves Nascimento, que dispensa qualquer. Nós temos aqui que é o Dr. Jamil, é advogado, pós-graduado em Direito Processual Civil, Direito Empresarial, Direito Tributário, ex-professor da ESA e do curso preparatório do concurso presidente da turmas do Tribunal de Ética e Disciplina, conselheiro seccional e palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da UAB. Então, isso é um resumo do currículo, porque se for mencionar todas as prerrogativas do doutor, nós precisaríamos de várias páginas. Mas ele escolheu também o dia para dar uma palestra, justamente que hoje é dia dos advogados, hoje é dia da fundação do curso jurídico, que foi no Império, no tempo de Dom Pedro I, tempo da monarquia, saudosa memória. Então, esse tema foi escolhido, é um tema palpitante e de capital importância para o advogado, que é a litigância de má-fé. Litigância de má-fé é de muito importância, é um problema que pode, inclusive, pode causar até de levar o advogado ao Tribunal de Ética. Então, um estudo minucioso sobre esse assunto é de capital importância para o advogado. Então, vocês estão de parabéns por ter comparecido aqui para essa própria lei. Eu também vou aproveitar muito dessa decisão. Eu presido só estou me apresentando agora, eu presido a Comissão de Resgate da Memória da OAB. Então, eu também vou aproveitar muito as lições do Dr. Jamil. E eu convido, então, o Dr. Jamil para vir à mesa, por gentileza. Onde o senhor prefere aqui? Então, feitas essas regressões, eu sem mais delongas, que o assunto é vasto e depois nós temos ainda que abrir espaço para os debates, não é? Para perguntas, eventuais perguntas. Então, eu já vou, sem delongas, para passar a palavra ao Dr. Jamil. Dr. Jamil, o senhor tem a palavra. Eu escolhi esse tema para falar no dia de hoje, que é a litigância de má-fé e a responsabilidade do advogado, por duas razões muito simples. Primeira, porque nós estamos aí praticamente já entrando no novo Código de Processo Civil. Se não me falha a memória, ou se eu estiver enganado em termos de datas, nós vamos ter ainda mais 7 meses de Código de 73. Né? E a partir de março aí nós já vamos estar diante do novo Código de Processo Civil, que levou um bom tempo para ser colocado na prática, e ele entrará em vigor agora em março de 2016. Então, é muito importante que hoje nós estamos trabalhando com 2 institutos, praticamente. Né? Nós estamos trabalhando com 2 códigos. O primeiro é o Código de 73 e o segundo é o Código de 2016. Portanto, até março, aplica-se o que está no Código atual. A partir de março, aplica-se já o que está no Código de 2016. Um código moderno, um código onde se prevê também muito sobre o processo eletrônico e, portanto, nós temos que nos preparar para essa como se diz aí, esse novo mecanismo que nós vamos ter a partir de 2016. Então, eu vou separar um pouco essa palestra, essa exposição, falar um pouco sobre o aspecto histórico da responsabilidade das partes e também do próprio advogado, buscando um pouco do lado histórico, não será profundo, um pouco do Código atual, na visão dos tribunais de ética, na visão dos tribunais de justiça dos estados e o que muda agora no novo Código de Processo Civil, fazendo um comparativo com a legislação nova, com a legislação atual, que está agora em vigor, que já vai se tornar velha também. Pois bem, essa questão envolvendo a responsabilidade, primeiro, das partes dentro do processo, ela renasce no direito, na antiga Grécia,
todos sabem, é o berço da cultura. Na Grécia Antiga, quando se tinha uma discussão em torno de um aspecto civil, as partes eram obrigadas a declarar a lealdade, sob pena de serem multadas por aquilo. Passando da Grécia, veio no direito romano, também colocando-se em primeiro momento, quando se procurava a justiça, se procurava resolver uma questão civil, no momento da propositura daquela demanda, as partes eram obrigadas a declarar, sob pena de ser sucumbentes, que estavam agindo de boa fé e que estavam agindo com lealdade e que iriam agir com lealdade. A parte que perdesse a demanda, o que seria, vamos dizer, o sucumbente, já era condenado de antemão, a pagar uma indenização para o Estado. E essa indenização se chamava multa. Era uma multa que era aplicada ao perdedor da ação e essa multa revertia em favor do Estado. A atual legislação processual, o Código de 73, ele prevê no parágrafo único do artigo 14, ele prevê ainda prevê essa responsabilidade no caso de lide temerária, no caso de abuso ao exercício do direito de ação, uma série de outros fatores. Ele permite ainda hoje, ainda está permitindo, que seja aplicada essa multa e que essa multa é revertida em prol do Estado. Mas, vamos lá, vamos voltar um pouquinho ainda. No direito brasileiro, segundo os estudiosos, principalmente Rosemary brasileiro, eles lembram que o primeiro diploma processual brasileiro, primeiro instrumento brasileiro, que se tem notícia, que se tratou da responsabilidade das partes dentro do processo, foi o Código de 39. Por incrível que pareça, o CPC de 1939 ainda tem dispositivos dele que são aplicados até hoje. E que, por sinal, não foram revogados pelo atual Código. Não foram revogados. Tem alguns dispositivos do Código de 39 que vão continuar em vigor. E o artigo 6º do Código de 39, ele já expressava de forma bem clara que o perdedor da ação seria penalizado com o pagamento de uma multa. E aí veio o artigo 6º do Código de 39, o 16 também do Código de 39, que tratam muito bem dessa matéria. Mas, como já diziam na época os grandes civilistas e os processualistas, era um código bastante condensado, né? Não foi um código estudado, não foi um código promulgado por uma casa de leis, até porque em 39 a gente já vivia na era da ditadura, né? Estávamos já numa ditadura, Congresso fechado, então o Código foi promulgado através de um decreto. E o Código vigorou. E esse Código vigorou até 1973, quando então entra em vigor o atual Código de Processo Civil, que estabeleceu, a partir do seu artigo 14, o artigo 15 e o artigo 16 e 17, a responsabilidade das partes por litigância de má-fé, estabelecendo-se, inclusive, multas. E uma pergunta que todos fazem é, se o Código de 39 ele já era condensado e pouco se aplicava, por que razão, então, o Código de 73 sofreu alteração no atual contexto do Código de Processo Civil que agora entra em vigor? É muito simples, é muito simples. A ideia do legislador foi trazer para nós, na atual, nós que somos os operadores do direito, mecanismos mais práticos e mais ágeis. Então, vocês vejam bem, se vocês pegarem o Código de Processo Civil que está em vigor, que é o Código de 73, vocês vão perceber que
pouco se fala sobre os advogados. Pouca coisa fala sobre advogado. Mas ele fala em procuradores. Eu, até um bom tempo atrás, eu defendi a ideia de que o Código tratava procurador, não advogado, procurador da parte. Eu sempre fiz essa separação. Mas o atual Código de Processo Civil, ele traz uma inovação muito grande, porque ele trata do advogado. Ele fala do advogado em si, e não mais só dos procuradores. Então, ele fala dos procuradores e do advogado. Então, quer dizer que o Código de 2016 agora ele traz de forma bem ampla uma discussão bem mais prática e de entendimento também mais prático e muito mais objetivo. O atual código também, esse código, o Código de Processo Civil, nesse capítulo que trata da responsabilidade e trata da litigância de má-fé, ele sofreu várias alterações. Ele sofreu, de 73 até agora, ele sofreu várias alterações que foram introduzidas pela Lei 10.358 de 2001, que foi introduzido também pela Lei a 10.358, que é de dezembro de 2001. Então, prestem bem atenção. De 39, ela sofreu alteração em 2001. E no artigo 14 do atual Código, ele fala: são deveres das partes e de todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo. É o artigo 14 que trata dos deveres. E nós vamos ver que o nosso código, que vai entrar em vigor em março de 2016, ele também trata dos deveres. Quando se fala em dever, nós temos que ter em mente uma noção de regra absoluta. E dever não se transige. Então, o dever não pode ser transigido. Então, ele coloca como dever, primeiro, expor os fatos em juízo conforme a verdade. Proceder com lealdade e boa-fé, não formular pretensões nem alegar defesas cientes que são destituídas de fundamento. Regra. Isso é regra maior. E se é regra maior e é dever, isso é princípio. São princípios. São princípios de direito que todos têm que guardar. Inclusive, o professor que vai falar sobre ação rescisória, eu costumo dizer também que para a ação rescisória, quando se viola um princípio de direito, é como se violasse uma norma. E o princípio é norma maior do que é norma menor. Então, nós temos que analisar nesse sentido. E se formos colocar no artigo 14 do Código de Processo Civil atual e depois no próximo, vocês vão perceber claramente a responsabilidade que nós, advogados, temos quando se trata de matéria envolvendo os deveres que nós devemos observar. Não produzir provas, nem praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração dos direitos e da defesa. Cumprir com exatidão os provimentos e mandamentos para não criar embaraço e efetivação. E aí tem o parágrafo único que diz: ressalvados aos advogados. Ressalvado aos advogados, eu vou dizer mais tarde por quê. Ressalvados aos advogados, que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da Ordem dos Advogados, a violação do disposto no inciso 5, e mais adiante nós vamos ver que o inciso 5 desaparece do atual Código de Processo. A violação do disposto no inciso 5 desse artigo constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição, podendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, aplicar ao responsável multa em montante a ser fixado de acordo com a gravidade da conduta e não superior a 20% do valor da causa, não excedendo, não sendo paga, será estabelecido, não sendo paga no prazo estabelecido, contado o trânsito em julgado a decisão final da causa, a multa será inscrita sempre como dívida ativa da União. O que quis dizer o legislador aqui? E esse dispositivo vem para o novo Código com uma nova textura.
com uma nova roupagem e que nós vamos ter que prestar bastante atenção no transcorrer dos nossos dia a dia. Neste caso, o legislador ele quis colocar todas aquelas pessoas envolvidas no processo, de uma forma ou de outra, que age com deslealdade. Pode ser aqui o serventuário da justiça, pode ser a parte, pode ser o advogado, pode ser o perito, enfim, pode ser todos. Mas só que aqui não está de forma bem clara, tanto que levou a Procuradoria do Estado a ingressar com uma ação de inconstitucionalidade também para incluir aqui, eles aqui, ó, ressalvados os advogados, para colocar ressalvados os advogados e os procuradores do Estado, os defensores públicos e tudo mais. Mas, de qualquer forma, aqui, nesse parágrafo, o legislador quis colocar um pouco do direito romano lá atrás. Para estabelecer, espera um pouquinho, a litigância de má-fé é só para a parte? Só a parte que recebe indenização? A multa só vai para a parte? Não, o Estado também. Então, vamos enquadrar isso também como se fosse um atentado à dignidade da própria justiça, da jurisdição do juiz, da jurisdição num contexto geral. Então, a multa, neste caso aqui, ela era aplicada de que forma? Era aplicada de acordo com o valor da ação. Geralmente, o valor da ação é pequeno. Se não for pago, qual é a sanção que tem? É a inscrição em dívida ativa e a Fazenda vai cobrar. Se é o município, se é o Estado, a execução fiscal normal, se é a União, a execução fiscal normal. Só que não é compensador, porque hoje nós já temos portarias da própria Receita Federal e tudo mais, estabelecendo limites para promover as execuções fiscais, até porque até R$10.000 é prejuízo. Então, isso caiu em desuso. Então, entrou e nem praticamente não vigorou. Não vigorou. Apenas os juízes trabalhistas, em alguns casos, eles determinam a intimação das partes para que as partes elas compareçam a determinadas audiências de conciliação sob pena de incidir no artigo 14. Mas isso é um desrespeito com a própria classe dos advogados, porque nós não somos obrigados a comparecer nas audiências de conciliação. Basta peticionar e dizer que não tem acordo. Mas, de qualquer forma, vocês vão perceber, os colegas vão perceber que tudo nasce dentro da justiça do trabalho. É na justiça do trabalho onde que se aplica com como se diz, é muito mais prático para eles a aplicação de litigância de má-fé, não só a parte, mas também o advogado, do que na própria justiça comum. De sorte que o STJ já praticamente sumulou a questão que o advogado não responde por litigância de má-fé dentro do processo. O artigo 15, também do atual Código de Processo, ele trata de um tema bastante delicado, onde são as expressões injuriosas que são colocadas nas peças processuais. Nós, advogados, temos que esquecer que quem fala no processo é a parte. Nós apenas somos os instrumentos de redação. E se nós somos o instrumento de redação, nós temos que agir com lisura. Não entrar nunca, eu digo, não entrar na onda do cliente. Se for deixar para entrar na onda do cliente, acontece o pior. E recentemente, lá na 8ª turma, eu fui obrigado a instaurar um procedimento disciplinar contra uma colega, porque numa discussão de colegas, a advogada ela foi e subscreveu uma peça em que a advogada, que era parte no processo, chamava o advogado até de rasteiro. Rasteiro é uma palavra muito ruim, muito feia, não se usa no nosso vernáculo jurídico. E aí eu pedi a instauração do procedimento porque o próprio código proíbe e o nosso código de ética também diz que nós temos que tratar as partes com lealdade, nós temos que ser fiéis e agir de acordo com o que manda o nosso regulamento, certo?
E a colega, coitada, ela foi tão infeliz que ela, na defesa dela, ela se complicou ainda mais, porque ela disse, olha, eu só subscrevi a peça, não fui eu. Então, o que acontece? Olha só a preocupação nossa como advogado. Primeiro que eu não posso subscrever peça de ninguém se a autoria não for minha. É infração disciplinar. Segundo, que está aqui no código, e quando pede para riscar, o juiz vai lá e manda riscar. Hoje no escrito. No processo eletrônico também há essa possibilidade de riscar. Então, nessa análise que a gente faz, a gente já coloca o advogado como o primeiro juiz da causa ao analisar não só a questão envolvendo o direito do cliente, pegando a norma em abstrato e aplicando ao caso concreto, como também o cuidado que nós vamos ter que ter para redigir a peça, redigir uma inicial, redigir uma contestação sem se esbarrar nisso. Então, se por um lado nós olhamos que o disposto no artigo 14 seguintes, ele estabelece regras e são deveres que nós temos que seguir, a partir do artigo 16 vem a responsabilidade pelo dano processual. E a responsabilidade pelo dano processual, vocês vão perceber, é muito mais grave do que você levar em conta uma simples multa. Tanto que o atual Código de Processo Civil, ele já tirou aquele dispositivo que dizia que o condenado à litigância de má-fé pagará multa de 1% sobre o valor da ação e indenização de até 20%. O código atual, ele prevê que o litigante de má-fé paga multa não inferior a 1%, então vai ser de 1 a 10% a multa, mais a indenização por perdas e danos. E nessa indenização por perdas e danos, o legislador foi muito mais além e deixou uma coisa muito mais clara e objetiva para nós também. Porque aí envolve todas as despesas que tem no processo, desde o assistente técnico, que hoje muitos juízes não condenam a parte a pagar os honorários do assistente técnico por entender que foi um contrato celebrado extra-processo. Como também não condena a parte a indenizar honorários do advogado, porque entende também que foi um contrato extra-parte, extra-processo. Recentemente, eu estava no tribunal aguardando para fazer uma sustentação oral aqui em São Paulo e houve uma discussão em torno de honorários. E a turma julgadora começaram a discutir, mas espera um pouquinho, nós vamos condenar a pagar os honorários? Nós precisamos... Eles conversando entre eles, quem faz sustentação oral sabe que tem muito disso. E começar, bom, então a gente tem que pedir que exiba o contrato. Ah, não, vamos pedir então que oficie a receita. Aí vira o presidente e fala, mas nós não temos competência para interferir nessa parte. Ah, então tá bom, então eu vou negar provimento no recurso. Mas isso mudou, de sorte que o novo Código de Processo Civil é muito mais objetivo, trouxe para nós uma coisa melhor de todas que, embora não faz parte do tema aqui, mas é importante falar, que os honorários serão fixados em torno de 10% e 20%. Então, acabou. Acabou. E a sucumbência não envolve só os honorários, envolve as custas do processo, os honorários do assistente técnico, honorários de perito, envolve tudo. Então, é muito mais interessante do que era o atual código. Muitos criticaram esse código, até porque se buscou muito puxar o lado da magistratura, colocando-se como o advogado responsável pelo retardamento dos processos, o que não é. O atraso no andamento de processo, todos sabem, é da máquina do judiciário, não do advogado. Mas nós, como advogados, nós vamos ter mais uma tarefa antes de promover qualquer ação, que está dentro da responsabilidade do advogado. É a tentativa de conciliação das partes. E, muito importante, esse trabalho pré-processual, que vai anteceder, até porque a partir do momento que ingressar com a ação, o juiz ele vai marcar uma audiência de conciliação. Nessa audiência de conciliação,
que não começa o processo, mas começa o momento do debate. É o momento em que, se não tiver acordo, a parte vai peticionar e dizer, não tem acordo, não adianta fazer audiência que não quer o acordo, começa a correr o prazo dela para fazer a defesa. Então, é muito delicado para nós, advogados, né, dentro desse contexto, a análise da situação. Portanto, nós vamos ter que trabalhar nesse sentido. Mais adiante, eu vou fazer um comparativo das duas normas. O inciso 2 do artigo 16, do 17, entrando já nesse 17, ele traz todo um rol do que é litigar de má-fé. Que é a deduzir a pretensão ou defesa contra o texto expresso de lei ou fato incontroverso. Nós tivemos recentemente, eu gosto de citar os exemplos para diferenciar discussão de tese jurídica, discussão de tema jurídico, com discussão de fato que é incontroverso. Nós tivemos recentemente a questão envolvendo aí a capitalização dos juros. Todos sabem que até março de 2000, os bancos não podiam, de forma nenhuma, efetuar a cobrança dos juros capitalizados nas contas correntes de seus clientes. Até entrar em vigor uma medida provisória do governo federal, essa medida provisória foi reeditada várias vezes, de modo que, a partir de março de 2000, os bancos foram autorizados a fazer a cobrança dos juros capitalizados na conta corrente com periodicidade inferior a 1 ano. Essa matéria chegou no Supremo. Como foi analisada a repercussão geral, com o voto do ministro Marco Aurélio, e recentemente ela foi julgada, entendendo o Supremo Tribunal Federal que a matéria financeira ela tinha caráter de urgência, sim, e poderia ser tratada por medida provisória. Essa foi a discussão travada nessa ação no STJ, no STF. Mas a questão, se pode ou não pode, ficou superada. Por que ela ficou superada? Porque nesse espaço de tempo entrou em vigor a lei que regulamenta a cédula de crédito bancária. E a cédula de crédito bancária, ela foi taxativa num determinado ponto. Tem um dispositivo que não adianta dizer que é inconstitucional, que não é mais. Porque ela nasceu por força dessa medida provisória. Então, o que significa? Significa que, a partir de março, os bancos podem, desde que previsto em contrato, desde que tenha a previsão no contrato, efetuar a cobrança dos juros capitalizados. Então, significa que esbarra no inciso do artigo 17 quem tentar discutir matéria pertinente à capitalização dos juros. Salvo se no contrato em que está em análise, salvo se neste contrato não tiver previsão. Se não tiver previsão, vamos discutir. Mas se tiver previsão, leia um contrato primeiro. É muito importante para o advogado que mexe com direito bancário, que atua no mercado bancário, que ele leia os contratos. Esquece todas aquelas teses jurídicas bonitas que vieram lá da jurisprudência do Rio Grande do Sul, que é pioneira em todo sentido. Porque hoje essa matéria está sacramentada, não se discute mais. Então, pode esbarrar como litigante de má-fé. Usar do processo para conseguir objetivo ilegal. O legislador nunca foi tão claro, e nem a doutrina tratou isso de uma forma bem abrangente. Porque é uma parte do código que pouco desperta curiosidade. Pouco desperta curiosidade. Mas
Objetivo ilegal é tudo aquilo que for contrário à lei, tudo aquilo que for ilícito, que for ilegal. Então, se for discutir judicialmente, e isso acontece muito na esfera trabalhista. Na esfera civil é muito pouco, mas na esfera trabalhista nós vemos de montão. Eu vejo, por exemplo, eu tenho lá em Minas, eu tenho um cliente que está em recuperação judicial e meu escritório toca o processo de recuperação judicial. Por sinal, é o meu filho que toca esse processo. Lá em Minas, tem 2 sindicatos. Um sindicato da construção civil e um sindicato das empresas de mineração. O que está acontecendo lá em Minas? Como existe a Vale do Rio, a empresa Vale, que é a antiga Vale do Rio Doce, e ela terceiriza a perfuração de poços para rebaixamento de água, o que os sindicatos fizeram? Os 2 sindicatos ingressaram com ações pedindo para a Justiça do Trabalho reconhecer que os empregados terceirizados das outras empresas, contratados e tudo mais, são empregados da Vale, pedindo ao juiz que declare a relação de emprego entre os empregados terceirizados com a Vale. É uma tremenda litigância de má-fé isso. Isso é má-fé. Má-fé dos 2 sindicatos. Porque cada um dos empregados que trabalharam na obra lá, também tem ações individuais. E, pasmem, os tribunais fecham os olhos para uma situação grotesca dessa. É um fato que eu nunca vi acontecer. Eu falo, só em Minas acontece isso. Só em Minas acontece isso. O sindicato ele entra como substituto processual, dizendo, olha, todos esses empregados têm que ser reconhecidos como empregados da empresa Vale. A Vale tem que pagar todos os direitos deles. Mas eles também já receberam da outra empresa. E os empregados que postulam os direitos deles também têm as ações individuais. Então, você olha que sufoco, que situação que fica. Sorte que são processos eletrônicos, mas tem processo com mais de 10 mil páginas para tentar fazer a demonstração. E as iniciais deles são iniciais bem longas, iniciais de 50 laudas, tentando mostrar que o sindicato ele é parte legítima para discutir aquilo. Isso é litigar de má-fé. Isso é litigar. Nós estamos, inclusive, estudando um mecanismo lá, a possibilidade de ingressar com uma ação rescisória contra as sentenças, contra os acórdãos, porque são mantidos pelos tribunais, porque me parece que lá existe é um complô contra a empresa Vale, contra a Vale, porque eu não entendo também o porquê. O atual Código de Processo Civil eu vou fazer um paralelo entre um e o outro para vocês verem como que não tem muita coisa que está mudando. Alguma dúvida até então? Não. Alguma dúvida? A matéria é chata, mas é importante, viu? Então, vamos lá. O atual Código de Processo Civil também trata, na seção 1, no capítulo 2, dos deveres. O artigo 14, que era 14, passou a ser o artigo 77. Então, a partir daí, do artigo 77, todo esse tema que nós acabamos de discutir, vocês vão poder fazer um paralelo. Mas aqui diz o seguinte... Veja só, o artigo 14 diz o seguinte, o antigo, são deveres das partes de todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo. O artigo 77 já foi bem mais objetivo. Então, ele diz o seguinte, como? Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes e de seus procuradores e de todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo. Ele foi bem mais objetivo.
1. Expor os fatos em juízo conforme a verdade. Não mudou nada. Continua da mesma forma. Só houve uma deslocação do início para uma parte mais avançada. 2. Não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídos de fundamento. Entra o primeiro participante do processo, que é o advogado. Enquanto o antigo dizia proceder com lealdade e boa-fé e não formular pretensões, nem alegar defesa cientes de que são destituídos de fundamento, aqui o legislador já colocou no inciso 2 do artigo 77, não formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes de que são destituídos de fundamento. O inciso 3º do 77, também dentro dos deveres, não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito. O 5 caiu. Não tem mais o inciso 5. Passou para o inciso 4. No 4, cumprir com exatidão as decisões judiciais de natureza provisória ou final e não criar embaraços à sua efetivação. Vocês vão perceber que o parágrafo único do artigo 14 desapareceu, o inciso 5º também desapareceu, e o legislador deixou de forma bem mais clara aqui, não, no inciso 4, cumprir com exatidão, com precisão, as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final. Quer dizer, impôs o cumprimento como dever das decisões judiciais, dando força para as decisões, que é início do processo como tutela de emergência, ou tutelas de urgência, que fala, ou quando sendo o provimento final, que é o julgamento de mérito do processo. O artigo 15 passou a ser o 78. E no 78 diz o seguinte, é proibido, né, vedado às partes e seus procuradores, aos juízes, olha só como que é diferente. Olha a diferença que veio e que atinge até mesmo o juiz. É proibido, vedar significa proibir. É vedado às partes, autor réu, a seus procuradores, os advogados, aos juízes, aos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, e qualquer pessoa que participe do processo empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados. Então, acaba o Código de Processo Civil, pelo menos na esfera civil, na esfera do processo civil, ele acaba com aquelas decisões judiciais, com aqueles trechos de sentenças chulas que os juízes procuram como brincadeira, atacar a parte, atacar advogado e tudo mais. Acabou. Acabou. Isso não tem mais. E dependendo da frase, o que vai caber? Indenização. É o único remédio processual que tem, indenização. Quando as expressões injuriosas forem proferidas em defesa oral, o juiz advertirá o advogado de que não use sob pena de ser cassada a palavra. E quando for o juiz? E quando for o promotor? Se vale para nós, também vale para o juiz. Então, o advogado também pode repreender o juiz dentro dessa linha, usando como prerrogativa o artigo 7º do nosso Código, do nosso Estatuto. Tá certo? Então, se é o juiz que está empregando expressão injuriosa, o advogado pode advertir o juiz. Até porque a Lei Orgânica da Magistratura prevê no artigo 35 dela que o juiz tem que tratar as partes com urbanidade, com respeito e tudo mais. Isso nada mais é do que o que está na Lei Orgânica da Magistratura, no artigo 35 dela. O parágrafo 1º do artigo 138 diz, quando, eu falei agora para vocês,
O artigo 16 do antigo código, ou do código em vigor, ele passa a ser o artigo 80 do novo código. E ele passa a tratar. Considera-se litigante de má-fé aquele que, mesma coisa, deduzir pretensão ou defesa contra o texto expresso em lei ou fato incontroverso. O inciso 1, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso ou fato incontroverso. Fato incontroverso é aquele que já está comprovado. É aquele que a parte confessou, por exemplo. A parte confessa. E para que você vai provar o quê? Houve confissão. Ou aquele que é um documento comprovado através de documento no processo e que não há discussão em torno dele. Então, isso é fato incontroverso. Não admite mais prova. Pode litigar de má-fé. O inciso 2. Alterar a verdade dos fatos. É comum acontecer. Quando se contesta uma ação, ou quando se propõe uma ação, tem que ser leal. Não só o advogado, mas a parte também tem que ser leal. E se a deslealdade for por conta do advogado, ele vai responder perante o Tribunal de Ética. Por isso, o que nós aconselhamos? Nós aconselhamos a todos os colegas que tenham uma entrevista pessoal com o cliente. Uma entrevista pessoal com o cliente, conhecendo os fatos, e peça ao cliente um relatório. Me relata esses acontecimentos. E, no final, assina. Ah, mas tudo bem, isso não precisa. Por que não precisa? E se eu for ter que fazer uma defesa minha perante os tribunais de ética da ordem para dizer, olha, eu usei no processo aquilo que o meu cliente passou. Mas então prova. Porque lá no tribunal de ética não basta a palavra do advogado. E o cliente vai ser o primeiro a acusar o advogado. Porque se o advogado não responde por litigância de má-fé dentro dos autos, e o atual Código de Processo assim também prevê, ele pode responder civilmente através de uma ação indenizatória juntamente com o cliente dele. É a ação de indenização prevista no artigo 186 do Código Civil, 187 do Código Civil, é aquela prevista também no próprio Código do Consumidor. Existe uma responsabilidade muito grande do advogado. Então, temos que tomar cautela. Cautela, eu digo, cautela e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Então, não custa nada pedir para o cliente, relate, passe um e-mail, narre os fatos, escreva tudo o que está acontecendo e o que você imagina que a justiça pode trazer para você. Isso é importante. Porque, pelo menos, a gente foge dessa questão, alterar a verdade dos fatos. Isso é muito ruim. Porque quando isso acontece, a testemunha na hora ela gagueja, a testemunha na hora ela olha para o advogado e fala, não é mesmo, doutor? Então, é muito delicado, muito delicado. E se parar no Tribunal de Ética, com certeza, absoluta certeza, a turma, o colegiado, vai julgar a representação procedente e vai suspender o advogado. A pena imposta é essa. Não pensa que lá o pessoal gosta de passar a mão na cabeça, porque não passa, não. Não passa, não. 80. Artigo 80, inciso 3. Usar do processo para conseguir o objetivo ilegal. Objetivo ilegal existe muito. Eu espero que não, que já tenha terminado. Mas acontecia muito na Justiça do Trabalho, com as famosas casadinhas. Conhecem as casadinhas? Os advogados mais antigos conhecem. E os jovens, conhecem? Sabe o que é casadinha? Um acordo entre as partes, que poderia passar na Justiça do Trabalho se a Justiça do Trabalho entendesse que isso seria de jurisdição voluntária. Mas eles entendem que eles não são órgãos homologadores. Tá? Mas o que acontecia era o seguinte, o empregador, com o propósito de ver o contrato de trabalho do empregado quitado, para que ele não reclamasse mais, convidava outro advogado que ingressava com uma ação trabalhista,
E antes da citação ou depois da citação, chegava na presença do juiz e o juiz homologava o acordo. O próprio empregado, sentindo-se prejudicado, voltava na Justiça do Trabalho e falava, olha, eu fiz isso sem saber. Aí o juiz lavrava um termo e mandava para a ordem dos advogados. A ordem é pura, mas ele não manda só para a ordem. Ele também manda para a Justiça Federal, ele manda para a Polícia Federal apurar, porque a crime contra a organização do trabalho. Crime contra a organização do trabalho, a competência é da Justiça Federal. Então ia lá para a Justiça Federal o advogado do reclamante, advogado do patrão, advogado, todos os advogados e mais as partes envolvidas. A parte que se sentir lesada numa situação dessa, abre para ela o direito de promover uma ação indenizatória. Se foi o empregado que foi o injustiçado, ele vai promover uma ação de indenização contra o advogado do patrão, contra o advogado dele e contra o patrão. Se for o empregador que acabou por ser seduzido naquela situação, ele também pode promover. Então, nós, advogados, somos responsáveis. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessas situações para não agir dessa forma. E é muito comum o jovem advogado, eu sempre digo para o jovem advogado, muito cuidado, porque os advogados mais antigos acabam por usar o jovem advogado, porque nós sabemos que a profissão nossa, o dinheiro ele vem sim com o tempo, depois de um bom trabalho prestado, de um fruto de bom trabalho, ele vem devagar, mas ele vem. Mas é muito simples chegar para o advogado, olha, doutor, o senhor não quer participar de um acordo aqui, ou um salário mínimo? Oh, claro, correndo. É só assinar aqui, ó. Ainda mais São Paulo, que leva anos uma inicial para ser na segunda região aqui. O seu trabalho aqui demora muito. E aí o advogado acaba ficando numa situação bastante delicada e pode se prejudicar. Então, muito cuidado para que isso não venha a acontecer. O mesmo acontece quando se proceder de forma temerário. O que seria temerário? Temerário é você criar situações embaraçadas no processo. É o excesso de petições à distância. Excesso de petições. É empurrar o processo com a barriga. Você não sabe o que fazer no processo? Me dá prazo. Pede prazo. Manda ofício para fulano, beltrano, e assim você vai. E você está agindo com temeridade. Aí você não está agindo com lealdade. Você cria incidentes. E hoje, o que mais a gente tem visto na prática, lamentavelmente, é esse jeitinho brasileiro de usar do processo para conseguir algo a mais. Olha, se eu for colocar para vocês os exemplos que nós estamos vendo no dia a dia, vocês não imaginam, vocês vão falar, não, isso não é verdade. Mas tem. Por isso o advogado, como primeiro juiz da causa, o que ele tem que fazer? Olha, analisa. Às vezes é preferível você perder 10 do que você tomar 10 anos de dor de cabeça. Cabeça no travesseiro é a coisa melhor que tem. E o nosso código de ética tem que estar sempre do nosso lado. Porque quando chega no Tribunal de Ética da ordem, não sei se vocês sabem, mas ele é muito rigoroso, garante o contraditório, a ampla defesa, mas começa dentro da comissão de ética com uma representação formulada contra o advogado, que nós costumamos dizer que seria a comissão de ética a delegacia, onde se apura, porque a gente aplica no procedimento disciplinar, por analogia, a gente aplica também isso com subsídio no Código Penal. Então, apurou aqueles fatos, encaminha-se para o Tribunal de Ética. No Tribunal de Ética, o presidente da turma vai analisar, vai nomear um assessor que vai dar um parecer para ver se ainda é caso de instaurar o procedimento. E, quando instaura, abre-se a oportunidade para a defesa. E a defesa, o processo ele é julgado por um colegiado, então não é uma única pessoa que julga. As turmas de ética estão compostas de até 30 membros. Tem turmas com 30 advogados que vão julgar. São 30 olhando para você para saber se você é culpado ou inocente. Então, para isso a gente tem que ter muito cuidado. Porque senão, eu posso tomar uma censura no primeiro momento,
mas eu insisto. Vou tomar uma advertência, mas eu insisto. Vou tomar uma suspensão, mas eu insisto. Tomo outra suspensão, pumba. Instaura-se processo para exclusão. Imagina um advogado que lutou 5 anos para ser advogado, para fazer uma faculdade difícil, pastou para passar no exame da ordem, passa no exame da ordem, e por uma bobeira, ou ele não consegue a inscrição, porque ele já cometeu como estagiário alguma infração, ou consegue e ele é excluído por conta de ter tomado 3 suspensões. E quem julga o caso de, de exclusão é o Conselho de Ética, o Conselho da Ordem, o Conselho Seccional. É muito importante. Vocês imaginam, olha, nossa tarefa aqui, nosso trabalho está aqui, preso aqui, nessa parte do código que ninguém se preocupa em ler, ninguém se preocupa em estudar. É importantíssimo. O juiz, antes tinha o artigo 18. O artigo 18 passou a ser o 81 do novo código. Ele diz, olha, antes falava o juiz ou o tribunal, mas agora o artigo 81 ele fala de ofício, ou, quer dizer, o juiz de ofício, ou a requerimento, o juiz ou condenará o litigante de má-fé a pagar multa que deverá ser superior a 1%, que deverá ser superior a 1%, e inferior a 10%, corrigido, olha só, 10% do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que essa sofreu e arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas efetuadas. Todas as despesas. Então, não é mais aquela indenizaçãozinha pequena, não é mais aquela multinha de 1%. É indenização. Além da indenização, do valor da causa atualizado. E se o valor for irrisório, o juiz pode arbitrar também. Vai pagar também os honorários do advogado. Então, é muito, muito, muito delicado. E por último, o valor da indenização será fixada pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidará por arbitramento ou pelo procedimento comum nos próprios autos. Então, admitindo-se a hipótese que o valor da indenização ele é tão difícil de apurar, vai ser apurado em liquidação, por arbitramento. Então, o juiz pode arbitrar. Então, a grande preocupação nossa é sempre colocar o advogado, nós advogados, como o primeiro que analisa o processo. O primeiro que vai ter o contato com a parte. E o que vai levar para o Estado juiz os fatos. Então, é esse o momento de grande importância. Para isso, nós temos que estar sempre atentos. Por quê? A nossa responsabilidade não é limitada a responder no Tribunal de Ética. Nós podemos também responder criminalmente, dependendo da situação, e responder também civilmente. A parte lesada pode promover ação de indenização contra o advogado. E, aliás, foi num dos exames da ordem que caiu uma peça que derrubou metade dos candidatos, que era uma ação de indenização contra o advogado. Então, é muito, muito delicado. Meus amigos, olha, eu espero ter podido passar um pouco da experiência para vocês. Espero que vocês... É claro que o código novo é novo. Ele está aí para ser estudado ainda, tá certo? Mas ele melhorou uma parte nessa questão das partes dos seus procuradores. E quando a gente fala em parte, não esqueça, parte é só autor e réu, ou o terceiro que intervém no processo, certo? Os demais são os coadjuvantes do processo. Então, o que a gente propõe é que todos analisem bem o Instituto,
Porque a partir do momento em que todos agirem dentro da ética, dentro do respeito, com certeza a ordem terá menos processos nos tribunais de ética e a justiça será um pouco melhor. Colocando sempre em mente, não somos nós que retardamos o processo. Não somos nós. Nós contribuímos para a agilidade do processo. Muito obrigado. O Dr. Humberto incumbiu de presidir essa sessão, que vai ser dada pela palestra pelo Dr. Jamil Gonçalves Nascimento, que dispensa qualquer. Nós temos aqui que é o Dr. Jamil, é advogado, pós-graduado em Direito Processual Civil, Direito Empresarial, Direito Tributário, ex-professor da ESA e do curso preparatório do concurso presidente da 20 turmas do Tribunal de Ética e Disciplina, conselheiro seccional e palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da UAB. Então, isso é um resumo do currículo, porque se for mencionar todas as prerrogativas do doutor, nós precisaríamos de várias páginas. Mas ele escolheu também o dia para dar uma palestra, justamente que hoje é dia dos advogados, hoje é dia da fundação do curso jurídico, que foi no Império, no tempo de Dom Pedro I, tempo da monarquia, saudosa memória. Então, litigância de má-fé e a responsabilidade do advogado, por duas razões muito simples. Primeira, porque nós estamos aí praticamente já entrando no novo Código de Processo Civil. Se não me falha a memória, ou se eu estiver enganado em termos de datas, nós vamos ter ainda mais 7 meses de Código de 73. Né? E a partir de março aí nós já vamos estar diante do novo Código de Processo Civil, que levou um bom tempo para ser colocado na prática, e ele entrará em vigor agora em março de 2016. Então, é muito importante que hoje nós estamos trabalhando com 2 institutos, praticamente. Né? Nós estamos trabalhando com 2 códigos. O primeiro é o Código de 73 e o segundo é o Código de 2016. Portanto, até março, aplica-se o que está no Código atual. A partir de março, aplica-se já o que está no Código de 2016. Um código moderno, um código onde se prevê também muito sobre o processo eletrônico e, portanto, nós temos que nos preparar para essa nova como se diz aí, essa nova... Passando da Grécia, veio no direito romano, também colocando-se em primeiro momento, quando se procurava a justiça, se procurava resolver uma questão civil, no momento da propositura daquela demanda, as partes eram obrigadas a declarar, sob pena de ser sucumbentes, que estavam agindo de boa fé e que estavam agindo com lealdade e que iriam agir com lealdade. A parte que perdesse a demanda, o que seria, vamos dizer, o sucumbente, já era condenado de antemão, a pagar uma indenização para o Estado. E essa indenização se chamava multa. Era uma multa que era aplicada ao perdedor da ação e essa multa revertia em favor do Estado. A atual legislação processual, o Código de 73, ele prevê no parágrafo
único do artigo 14, ele prevê ainda prevê essa responsabilidade no caso de lide temerária, no caso de abuso ao exercício do direito de ação, uma série de outros fatores. Ele permite ainda hoje, ainda está permitindo, que seja aplicada essa multa e que essa multa é revertida em prol esse novo mecanismo que nós vamos ter a partir de 2016. Então, eu vou separar um pouco essa palestra, essa exposição, falar um pouco sobre o aspecto histórico da responsabilidade das partes e também do próprio advogado, buscando um pouco do lado histórico, não será profundo, um pouco do Código atual, na visão dos tribunais de ética, na visão dos tribunais de justiça dos estados e o que muda agora no novo Código de Processo Civil, fazendo um comparativo com a legislação nova, com a legislação atual, que está agora em vigor, que já vai se tornar velha também. Pois bem, essa questão envolvendo a responsabilidade, primeiro, das partes dentro do processo, ela renasce no direito, na antiga Grécia, que todos sabem, é o berço da cultura. Na Grécia Antiga, quando se tinha uma discussão em torno de um aspecto civil, as partes eram obrigadas a declarar a lealdade, sob pena de serem multadas por aquilo. Esse tema foi escolhido, é um tema palpitante e de capital importância para o advogado, que é a litigância de má-fé. Litigância de má-fé é de muito importância, porque é um problema que pode, inclusive, pode causar até de levar o advogado ao Tribunal de Ética. Então, um estudo minucioso sobre esse assunto é de capital importância para o advogado. Então, vocês estão de parabéns por ter comparecido aqui para essa própria lei. Eu também vou aproveitar muito dessa decisão. Eu presido só estou me apresentando agora, eu presido a Comissão de Resgate da Memória da OAB. E, então, eu também vou aproveitar muito as lições do Dr. Jamil. E eu convido, então, o Dr. Jamil para vir à mesa, por gentileza. Onde o senhor prefere aqui? Então, feitas essas regressões, eu sem mais delongas, que o assunto é vasto e depois nós temos ainda que abrir espaço para os debates, não é? Para perguntas, eventuais perguntas. Então, eu já vou, sem delongas, para passar a palavra ao Dr. Jamil. Dr. Jamil, o senhor tem a palavra. Eu escolhi esse tema para falar no dia de hoje, que é a